Opa, eu sou o Léo e hoje, no segundo vídeo do quadro O Que Pensava, a gente vai falar um pouco sobre um dos revolucionários mais importantes da Revolução Mexicana e um ícone libertário. Eu estou falando, é claro, de Emiliano Zapata. Emiliano nasceu em 8 de agosto de 1879, em Morelos, no México, em uma família pobre. Desde a juventude, ele sempre se opôs ao poder e principalmente às políticas de Porfírio Dias. O que estava acontecendo na época era que o México estava desenvolvendo uma brusca industrialização, que estava sendo orquestrada pelo ditador Porfírio Dias. E os principais produtos comerciais do México eram agrícolas, o que fez com que o México concentrasse muitos latifúndios e fazendeiros poderosos. Porém, no México também existiam muitas fazendas comunais, ou seja, fazendas feitas de maneira horizontal pelo próprio povo para sustentação própria. Só que Porfírio Dias começou a literalmente roubar várias dessas terras e colocar elas na mão de fazendeiros ricos, tornando elas propriedades privadas para incentivar a economia à custa dos camponeses. Ele fazia isso com a desculpa de dizer que essas terras eram inúteis porque não geravam lucro, mas na verdade, tirar essas terras tirou o sustento e a alimentação de vários camponeses inocentes, que se viram obrigados a trabalhar para quem comprou as terras que antes eram deles em troca de migalhas de salários para não passar fome. Zapata foi vítima dessas políticas, que ainda criança viu a terra dos seus pais serem roubadas. Quando Zapata ficou adulto, ele começou a trabalhar no meio rural, e lá viu muitos de seus colegas também sofrerem com essas políticas. Isso despertou em Zapata um espírito de luta, e foi nessa época que ele começou a usar a frase terra e liberdade para representar os interesses dos camponeses. Ele foi aos poucos se tornando um líder popular no quesito de liberdade para o povo pobre, especialmente dos indígenas. Aos 30 anos, Zapata se tornou o líder da Comuna de Morelos, um espaço autogerido que servia de abrigo e trabalho para muitos camponeses. Abrindo um adendo aqui, isso daqui é uma das partes mais importantes para nós anarquistas, porque ela mostra uma comuna autogerida. Comunas autogeridas são, sem dúvida alguma, uma das coisas mais incríveis que a história pode nos mostrar, porque elas dão a esperança de libertação e autogestão, que são as coisas que os anarquistas mais pregam. Nessas comunas, o trabalho era propício ao esforço e os recursos eram distribuídos entre os trabalhadores, sem burocracia e nem patrão. Tudo que era gerado era usado para sustentar os trabalhadores do lugar. E sinceramente, para mim isso é o ápice do desenvolvimento humano, porque quando um espaço é gerado para produzir seu próprio sustento, ele garante uma vida para cada um de seus trabalhadores. Voltando à história. Anos depois, o México começou a entrar aos poucos em uma mudança interna, porque percebeu que o ditador Porfírio Dias era um ditador. A questão é que, em sua oposição, surgiu um político chamado Francisco Madero, que queria uma eleição. Rapidamente, Madero ganhou muita popularidade, e com medo de perder o cargo, Porfírio mandou prendê-lo. Porém, Madero fez alianças com vários setores, entre eles os camponeses, e prometeu a eles uma reforma agrária. Em 20 de novembro de 1910, Zapata junta um exército de camponeses e parte para a derrubada de Porfírio, dando início à Revolução Mexicana. A luta tem sucesso e Porfírio Dias se vê obrigado a renunciar ao cargo em 1911. Novas eleições foram feitas e dessa vez Madero ganha. Só que, para se sustentar no poder, Madero se firmou com a elite. E a elite não queria de jeito nenhum com uma reforma agrária. Isso fez com que Madero simplesmente começasse a ignorar Zapata e os camponeses, o que gerou outra revolta, dessa vez contra ele. Foi nessa época que foi escrito o Plano de Ayala, um manifesto de camponeses com todas as vontades do povo. Foi esse manifesto que influenciou o povo a se voltar contra o Madero. Porém, aproveitando o desespero do Madero, um general chamado Victoriano Huerta tomou o poder para si mesmo, com a ajuda dos Estados Unidos, que queriam que Huerta desfizesse políticas nacionalistas para facilitar que os estragos fudidos da América conseguissem explorar o México de maneira mais barata. Zapata então se juntou a Pancho Villa, um outro líder camponês de outra região, e se juntou às elites. E então tomaram o poder de volta, derrubando Huerta. Mas novamente, quem assumiu era parte da elite, um antigo governador do México chamado Venustiano Carranza. Depois de muita treta, Zapata e Pancho Villa decidiram deixar representantes para orquestrar as suas pautas. Porém, esses representantes acabaram traindo os dois, e foi decretado o desmonte dos exércitos de Zapata. Zapata então ficou fadado a atuar só regionalmente, sem poder iniciar uma nova revolta. Ele passou o resto de seu tempo manuseando as áreas comunais de sua terra natal. Até que, anos depois, em 1917, em uma tentativa de pacificar as regiões, o governo lançou uma nova constituição que, com o objetivo de evitar mais revoltas, garantia alguns direitos para a classe trabalhadora, mas isso ainda sem muitas mudanças estruturais. Com isso, em 10 de abril de 1919, Zapata foi chamado para uma reunião onde iria, supostamente, se desenvolver um acordo de paz, mas ele foi traído e nesse dia foi assassinado a mando de Carranza.
Mesmo com esse fim brutal, Zapata morreu defendendo a liberdade de seu povo, e até hoje seus ensinamentos reverberam a cabeça de todo libertário. Nos dias de hoje, o movimento zapatista e as comunas indígenas se mantêm estáveis, mesmo depois de tantos anos de capitalismo brutal e exploração. Isso só mostra que, contra o povo unido, não há força que consiga lutar. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se tiver interesse em algum outro revolucionário, diga aí que eu trago um vídeo sobre. E espero que tenha ficado tudo bem claro e bem explicadinho. Até mais!